Olá, tudo bem? A questão fiscal voltou à boca do povo. Analistas, mídia, todo mundo falando das mudanças que foram feitas na terceira reprogramação bimestral de receitas e despesas, na qual o governo disse com todas as letras que já está trabalhando com um limite inferior da meta de superávit primário esse ano. O número oficial é um déficit de 28,8 bi, que trouxe nos seus detalhes algumas questões importantes. Se você olha as contas do governo, o que você vê de fato é que esse número seria um pouquinho maior, seria perto de 33 bi. E foi necessário, para se chegar ao limite inferior da meta, fazer um bloqueio de despesas, o que na prática funciona como um cancelamento. Você teria despesas crescendo acima do que seria permitido dentro do novo arcabouço fiscal e elas tiveram que ser bloqueadas no montante de 3,8 bi. Em paralelo a isso, tivemos um contingenciamento de despesas da ordem de 11 bi. Contingenciamento é diferente de bloqueio. Bloqueio, de fato, é bloqueio e o contingenciamento ele é condicional. Se o governo conseguir receitas até o fim do ano, ele pode aumentar essas despesas no montante das receitas que forem obtidas. O que é importante, de fato, no curto prazo é que nós estamos em julho e o governo já está dizendo que não há mais espaço de manobra dentro das regras definidas para 2024. Regras que foram definidas por ele no ano passado e modificadas novamente no início desse ano. Então, de fato, a execução fiscal de curto prazo se mostra muito mais difícil do que o governo estava imaginando. Esses são os pontos que estão ganhando grande atenção da mídia e dos analistas hoje. Mas há alguns outros detalhes que nós temos olhado com mais atenção e que merecem comentários específicos. O que nós estamos falando, de fato, é sobre a capacidade de execução da política fiscal em prazos mais longos. E quando eu estou dizendo aqui execução, eu estou falando na capacidade do Estado funcionar, de ter dinheiro suficiente para pagar as contas no fim do mês. Tem algumas questões importantes que ocorreram na transição de regime de teto dos gastos, passando pela emenda constitucional da transição e chegando no arcabouço fiscal, que mudam a dinâmica de rubricas importantes das despesas no orçamento público. E, em específico, nós tivemos 3 coisas que mudaram e que não estão ganhando a devida atenção dos analistas. A primeira é que o ritmo de reajuste do salário mínimo aumentou, voltando à regra antiga, onde você tinha o reajuste sempre correndo acima da inflação. A regra, ela combina o crescimento do PIB de 2 anos para trás com a inflação do ano anterior e faz, portanto, sempre que você tem um crescimento do PIB positivo, com que você tenha um reajuste de salário mínimo que é superior à inflação observada no ano anterior. A segunda mudança importante são as vinculações de despesas de saúde e educação a componentes da receita. E quando isso ocorre, ela cresce, acima da inflação, e 2, ela cresce numa velocidade que não te permite abrir espaço orçamentário, na medida em que você vincula crescimento de receita ao crescimento de 2 rubricas muito importantes na despesa, que são rubricas importantes para o funcionamento do Estado como um todo e para toda a sociedade. E por fim, você também cria, dentro das regras da aprovação do novo arcabouço fiscal, obrigações de gastos com investimentos e com emendas parlamentares que comprimem a parcela discricionária de execução do Estado, de execução do orçamento do Estado. Quando nós combinamos isso tudo, fica claro que, olhando ao longo do tempo, a capacidade efetivamente livre que o Estado vai ter de execução fiscal é muito pequena. E o que eu quero dizer com isso? A maior parte da execução orçamentária vai estar carimbada, o Estado não vai poder escolher no que gastar. E vão sobrar muito poucos espaços, muito poucos lugares nos quais você pode escolher fazer um dispêndio em função da necessidade ou de uma avaliação política e institucional de um determinado momento. A questão mais relevante é que isso não é uma coisa que nós estamos dizendo somente. O próprio governo diz isso. Há estudos da Instituição Fiscal Independente, que está atrelada ao Senado Federal, e da Secretaria do Tesouro Nacional, que basicamente apontam para uma insuficiência de recursos para operar o Estado de maneira adequada, que pode aparecer nas contas mais agressivas já em 2027. As simulações que nós fizemos e foram apresentadas num relatório publicado na semana passada em nosso site, e se você quiser, olha lá no site que tem os detalhes técnicos dessa discussão, sugere que, se olharmos as despesas discricionárias totais, entraremos num nível alarmante de execução até o fim da década. E se falarmos da parte que é efetivamente livre, ou seja, da parcela discricionária que não tem qualquer tipo de rigidez e que não está carimbada,
Então estaremos num nível crítico de execução já entre 2029 e 2030. No fim das contas, o que nós estamos dizendo é que uma rediscussão do arcabouço fiscal vai muito além de aumentar imposto de um ano ou de se mudar os requisitos de crescimento de despesa para o ano seguinte se as regras não forem cumpridas. A questão não é essa. A questão é que, da forma como hoje tudo está desenhado, a execução, a operação do Estado brasileiro fica inviável no horizonte de no máximo 5 anos. E aí nós estamos discutindo de fato outra coisa. Não é o arcabouço ser crível ou não. Qualquer institucionalidade fiscal brasileira, da forma como estamos hoje organizados para arrecadar e gastar, está fadada a bater no muro, num horizonte que é muito mais curto do que as pessoas imaginam. Esse é o grande tema. Não o debate de curto prazo, que obviamente é relevante, mas é muito mais importante discutirmos como queremos que o Estado brasileiro se organize em termos de receitas, a reforma tributária está fazendo isso, mas especialmente em termos de despesas, como e no que gastar, num horizonte que vai, no máximo, até o meio do próximo governo. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve no nosso canal e acompanhe os conteúdos que a BRCG disponibiliza nas redes. Nós fazemos coisas diferentes da maioria das pessoas. E é essa a grande contribuição que nós achamos que podemos dar ao debate e à sua avaliação de cenário. Obrigado e até a próxima.